Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que vocês estão vendo essa aula, pessoal. Então, retomando o tempo que a gente não conseguiu dar para mamíferos na nossa última aula, né? Eu vou repassar aqui aves para quem ficou com dúvida poder reassistir. Se você não tiver tido dúvida se a ave está de boa para você, pode pular o vídeo lá para a parte de mamíferos, tá bom? Tô subindo esse vídeo aqui no YouTube, vocês podem colocar em 2x aí a velocidade. Se vocês tiverem familiaridade em assistir o vídeo assim, fica até mais curtinha a aula, tá bom? Mas agora é bem tranquilo, é bem de boa. E essa é a nossa última aula sobre zoologia. Aí, segunda-feira, o Vitor vai começar a aula sobre plantas, tá bom? Então, a gente vai ter algumas aulinhas sobre plantas e depois ecologia. E aí, a gente encerra esse nosso bloco ambiental, tá bom? Então, vamos lá. Aves. As características gerais das aves são, elas são descendentes diretos dos dinossauros terópodes. Lembra que eu falei na aula, né? Dinossauros são divididos entre saurópodes e terópodes. Os saurópodes eram geralmente os herbívoros e tinha aqueles pescoçudos, sabe? E os terópodes eram os bípedes, carnívoros, então tiranossauro, o Velociraptor, todos eles eram terópodes. E as aves são descendentes desses dinossauros. Então, como eu falei na sala, a gente pode falar sim, com certeza, que aves são os dinossauros vivos hoje em dia. Eles têm ligações diretas, inclusive as aves estão dentro de um grupo de terópodes. Beleza? Então elas vão ser bípedes e vão ter penas inseridas na pele. As penas. Ah, não, desculpa, no próximo slide eu vou falar de pena direitinho. Os membros anteriores, ou seja, os de cima, vão ser as asas, né? Vão ser modificações, mas eu não sei se vocês lembram da aula do Vitor, que tinha uma palavrinha que chamava homologia, que era as estruturas semelhantes entre os animais e que tinham a mesma origem. Então, a origem dos nossos ossos da mão, se você olhar um osso de uma asa de passarinho, vai ter basicamente os mesmos ossos que a gente. Só que o deles vão ser fundidos, assim, aquela ponta da asa de galinha, quando a gente come no churrasco, ela é fundida, os ossos. Os dedos do morcego vão ser iguais os ossos da nossa mão. Cavalo vai ter essa homologia, baleia vai ter essa homologia. Então as aves também vão ter dedos, só que os delas é fundido na ponta da asa, tá bom? A pele das aves vai ser seca e sem glândulas mucosas, tá bom? Ao longo da pele. Elas vão ter escamas somente nas patas, nas pernas. Então, quem já comeu pé de galinha vai saber já do que eu tô falando, né? Tem aquela pelinha mais escamosa. Falando das penas, elas são anexos epidérmicos, então elas têm origem na própria pele das aves, né? Não é endotérmico nem mesodérmico, vai ser só epidérmico. E aí machuca, tá? Eu lembro que alguém acho que perguntou isso na sala, se arrancar a pena de um passarinho machuca. Quem tem passarinho em casa e enroscou na gaiola, alguma coisa assim, geralmente até sangra. Então é a mesma coisa que você, sei lá, puxar um pelo, só que o nosso pelo é muito fininho, né? Então quando a gente tira um pelo com a pinça, dói, mas não sangra porque é muito pequenininho. Nas penas tem aquele cotoco, né? Da base da pena, então aquilo lá vai deixar um buraco e vai machucar. É, a função primária das penas vai ser termorregulação, então, igual aos pelos dos mamíferos, igual a gente, elas vão ter pena primeiro para se esquentar. E aí, posteriormente, isso vai servir também para o voo. Mas não surgiu primeiro o voo e depois as penas, tá? É o inverso. Primeiro o voo as penas. Primeiro o voo e depois a temperatura. É o inverso. É primeiro a temperatura e depois o voo. É só vocês pensarem o seguinte: como eu falei, as aves são descendentes dos dinossauros e dinossauros são répteis, vocês lembram que a maioria dos répteis são ectotérmicos, precisam da energia do sol para se esquentar. Então, foi ao longo da evolução surgindo estratégias para conseguir manter essa temperatura corporal. Uma delas foram as penas, beleza? É, Além disso, algumas aves vão ter a glândula uropigial, que é uma glândula que fica perto da cloaca, perto do rabo das aves, que é uma secreção oleosa que basicamente permeabiliza o animal. Então, se vocês verem vídeo de pato, de ganso,
mergulhando assim, quando eles sobem, eles estão sequinhos. Por quê? Eles vão lá, passam o bico perto da cloaca e espalha todo esse óleo ao longo do corpo. Então eles ficam impermeabilizados, tá bom? Então, se eu não me engano, o pinguim não tem isso. Se você for ver o pinguim quando ele sai da água, ele tá molhadinho, né? Então, essa é a diferença. Glândula uropigial, tá bom? Sistema digestivo das aves vai ser completo e vai ter produção de saliva, fígado e pâncreas, como os outros que a gente já falou lá nos répteis e a gente vai falar dos mamíferos. A boca delas vai ser diferenciada em bico córneo, então elas vão ter o bico das aves, que nem a gente conhece, e não vão ter dentes, mas na ponta dos bicos vão ter narinas. Acho que todo mundo aqui já reparou que passarinho tem duas narinas. Geralmente, a forma do bico indica qual é o tipo de alimentação dessa ave, então vão ter uns bicos diferentões, tipo do tucano, tipo pelicano. Baseado nisso, a gente consegue saber mais ou menos o que a ave come, é um indicativo. E, como eu falei, elas são adontes, não têm dentes, e a língua vai ser um pouquinho só desenvolvida. Quem vai ter uma língua um pouquinho mais comprida, assim, é o beija-flor, né? Que vai lá dar uma lambidinha na flor. O resto, a língua das aves vão ser bem rudimentares. Aí aqui o que eu falei, ó. Bútil de cauda vermelha, ele vai ter esse bico aqui bem encurvado, que geralmente é bem forte, e ele vai ser ideal para cortar carne. O pelicano vai ter essa membranona aqui embaixo do bico, que vai servir tipo como uma rede de pesca. Então é uma bolsa para pegar os peixes. Esse maçaricão, ele vai ter esse bico curvado que ele vai lá e enfia dentro da terra para pegar a larva ou ciris na areia. Então, é aquilo que eu falei para vocês, baseado no tipo do bico, acho que o mais clássico daqui é o pica-pau, né? Que vai bater na madeira e tentar pegar os insetinhos que estão lá dentro. Então, baseado no bico, a gente consegue saber qual que é a alimentação da ave. Quem ficou muito famoso é, por conta disso e para vocês verem como esse conhecimento já é antigo, foi o próprio Darwin. A teoria da evolução e a seleção natural foi baseada nessas aves aqui lá de Galápagos, que são os tentilhões. Então ele viu que eles eram todos da mesma espécie, mas cada ilha tinha um tentilhão diferente. Então tinha uma ilha que tinha um tentilhão com bico maior, e mais largo, aí tinha outro que era menorzinho e mais fininho. E ele viu que eles comiam coisas diferentes. E provavelmente por causa dessa pressão seletiva, eles foram sendo selecionados para ter bicos diferentes e no futuro podem dar origem a novas espécies, como a gente falou lá nas primeiras aulas. Então, tudo isso que o Darwin postulou e que a gente sabe sobre teoria da evolução foi baseado na alimentação de aves, tá bom? Sistema digestivo. Eles vão ter o esôfago, que vai ter um papo, que vai servir para guardar e amolecer os alimentos. E aí as aves vão ter dois estômagos. Vai ter o estômago químico, que é esse primeiro aqui, que vai ser o proventrículo, e vai ter o estômago mecânico, que vai ser esse grandão aqui, que vai ser a moela. Não sei se vocês lembram lá na aula que eu falei que tem gente que fala que galinha come pedra. Realmente, muitos pássaros vão comer pedrinhas, tipo assim, não vai ser um tijolo, né? Mas vai ser grãozinhos de pedra que vão ficar dentro aqui da moela e vão ajudar a triturar o alimento. Então, a comida vai entrar e aí vai servir como uma lixa, assim, para ajudar a triturar esse alimento. E como a pedra vai ser mineral, ela não vai ser digerida, vai ficar lá dentro do estômago das aves. Tem alguns, se eu não me engano, tem alguns mamíferos e tem répteis que fazem isso também, tá bom? O sistema respiratório, os pulmões são pequenos e não vão ter alvéolos. Dentro dos pulmões vai ter uma rede de capilares que vai atravessar. Então imagina um saco, né, o pulmão, com um monte de veinha passando ali dentro e a troca gasosa vai ser diretamente pelos capilares. Não vai ser que nem a gente que tem alvéolo, brônquio, bronquíolo. Eles até têm aqui, né, um brônquio, mas lá dentro vai ser só uma rede de capilares, tá bom? É, por que as aves conseguem voar e a gente não? Porque basicamente elas são muito menos densas. Não sei se alguém já pegou um passarinho na mão ou então uma galinha. Eles são muito leves. Por quê? Os ossos vão ser pneumáticos, então os ossos vão ser todos furadinhos. Eu dei o exemplo na aula de quem tem osteoporose, não sei se vocês já viram, que é um osso cheio de buraquinho lá dentro. Das aves vai ser naturalmente assim, então eles vão ter uma densidade bem menor
E também elas têm os sacos aéreos, que vão ser em pares. Então são essas projeções aqui, ó. Tá vendo que tem dos dois lados? E esses sacos aéreos vão estar no meio dos órgãos das aves. E aí elas não vão ter vascularização, que nem os pulmões, tá? Vão ser só tipo um saco mesmo, assim, uma sacolona que vai encher de ar. E aí lembra da bexiga natatória dos peixes, que servia para ajudar ele na flutuabilidade? Com as aves vai ser basicamente a mesma coisa. Então, quando os sacos aéreos murcham, a ave consegue descer mais rápido. Quando eles inflam, a ave vai só bater um pouquinho de asa e vai conseguir subir. É claro que a ave parada, nunca ninguém viu um passarinho parado e voar assim que nem um helicóptero, né? Isso daí vai auxiliar, não vai ser o motivo delas voarem, tá bom? Mas principalmente os ossos e os sacos aéreos são o porquê das aves voam e a gente não. O resto dos mamíferos, a maioria dos mamíferos não. Isso pode cair em vestibular, beleza? Sistema circulatório. A circulação vai ser fechada, ou seja, não vai ser espalhada pelo corpo do bicho, vão ter canais, né, veias e artérias. Dupla, lembra que eu desenhei no quadro que vai ter uma circulação, pequena circulação que a gente fala, que é entre o coração e o pulmão, e a grande circulação, a circulação sistêmica, que vai ser entre os órgãos e o coração da ave. Então, por isso que é fechada, dupla e completa. Por quê? Porque não vai ter mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Lembra que eu falei que nos anfíbios e nos répteis o sangue mistura? Por isso que a circulação deles é incompleta. Já nas aves vai ser completa. O coração vai ser tetracavitário, então vão ter dois átrios e dois ventrículos. Lembra aqui embaixo que o V do coração vai ser os ventrículos. Outra coisa também que eu falei para vocês em aula, as artérias sempre saem do coração, então os ventrículos vão ter artérias, então V de ventrículo, A de artéria. Nos átrios vai ser o contrário, vai ser A de artéria e V de veia. Então, se você pensar, pensa primeiro no coração, é V de ventrículo lá embaixo, então é VA, ventrículo, artéria. E cima vai ser átrio e veia, beleza? Veia chega no coração, artéria sai do coração. É, falei na sala também, para grande circulação, né, circulação sistêmica, vai dar certo aquela questão de artéria vai ter sangue oxigenado e veia vai ter sangue com CO2. Na pequena circulação, isso é invertido. Por isso que eu, pelo menos, acho melhor vocês pensarem sempre que a artéria sai do coração. Isso não vai ter erro nunca, tá bom? Aí isso daqui foi basicamente o que eu falei, né? Átrio direito vai entrar o sangue venoso, o sangue sistêmico, vai passar para o ventrículo direito e vai lá para o pulmão. Aí vai fazer a troca gasosa na artéria, no átrio esquerdo, vai entrar o sangue rico em oxigênio com a veia, passar para o ventrículo e depois vai lá para o corpo para fazer a circulação. E eu acho que eu falei errado, né? Não, é porque, desculpa, tem aquela questão que eu falei. Sempre que vocês verem a imagem, vocês podem ver aqui que está trocado. O ventrículo esquerdo está na nossa direita. É porque sempre a gente chega como se a pessoa estivesse de frente para a gente, tá? Então o ventrículo esquerdo vai estar na nossa direita, que está além da imagem, e o ventrículo direito vai estar na nossa direita, esquerda, de quem está vendo a imagem, tá? Desculpa, eu confundi aqui. Excreção. Então as aves não vão ter bexiga, elas vão fazer o xixi e o cocô juntos. Então os rins vão filtrar, vão ser rins metanefrons. Lembra que eu falei que não são nem pronéfrons, nem mesonefrons, nem nefrídeos, que são aqueles organismos mais simples, que nem os anelídeos. Vão ser metanefrons, que são os néfrons mais desenvolvidos, então vão ser rins é, bastante, como fala? Eficientes, né? E aí os uréteres vão terminar direto na cloaca, não vai passar por uma bexiga. Então, por isso que o pessoal fala que passarinho come e caga. Ou então bebe e vai fazer xixi. Porque fez a filtragem lá do sangue, assim que chegar na uretra, o passarinho vai fazer cocô ou xixi. Geralmente eles fazem juntos, tá? Por isso que sai esse negócio branco aqui. É, Então, por isso que o passarinho vai comer e já vai sair direto. Não vai ter um reservatório que nem a gente tem, que é a nossa bexiga, tá bom? Eles são uricotélicos, então eles vão excretar ácido úrico.
Inclusive, na verdade, esse é o motivo por ser branco, tá? Aqui vai ter cocô e xixi, mas o ácido úrico vai deixar eles brancos e com aquele cheiro bem forte de cocô de passarinho, tá bom? Até que quando cai no teto do carro, se você não lava, ele degrada assim a tinta corrói a tinta do carro, né? É, desculpa, desculpa, dei uma tossida. E além disso, elas vão ter, que nem os répteis marinhos, as glândulas de sal. Geralmente vai ser aqui no topo da cabeça e vão secretar aqui pelas narinas, tá bom? Então vai sair sal pelas narinas das aves marinhas, que é para ajudar naquela osmorregulação. Lembra que eu falei para vocês? Senão o corpo do bicho fica muito salgado e eles começam a morrer de desidratação. Sistema nervoso vai ser cérebro espinhal, assim como todos os tetrápodes, que nem eu falei para vocês. Então vai ter um sistema nervoso central, o cérebro, e a medula, sistema nervoso periférico. Os olhos vão ser bem desenvolvidos, também falei na sala. É só lembrar dos olhos de águia, né, que vai ter que chegar bem lá presa longe. E vai ter essa questão aqui da membrana nictante, vai ser essa pálpebra lateral e transparente, que vai fechar e vai ajudar as aves ou a mergulhar ou voar sem o vento ficar batendo diretamente no olho. Vai servir de proteção enquanto elas ainda conseguem enxergar. Beleza? Vai ter o ouvido interno, médio e o conduto auditivo. Então vai ter só um buraquinho, assim, a ave não tem orelha. Mas elas têm o canal do meio, né, que a gente fala que é o ouvido médio, e lá os ossículos que vão ajudar a vibrar e fazerem o animal ouvir. Vai ser o ouvido interno. Geralmente o olfato das aves não vai ser tão bom, tá bom? É, que nem eu falei também na sala, flor que o beija-flor vai geralmente não é tão cheirosa. Então não vai ter um olfato tão apurado. Reprodução das aves, elas vão ser dioicas, ou seja, dois sexos, né, macho e fêmea, e elas vão possuir dimorfismo sexual. Nessa imagem aqui não está tão claro, mas se vocês forem ver o macho aqui, ele é mais amarelinho do que a fêmea. Então, geralmente em aves, por padrão, o macho ele é mais extravagante do que a fêmea, porque em aves tem muito aquela questão da dança do acasalamento, da competição sexual. Então o macho ele quer atrair a atenção da fêmea para ele e não para o competidor dele. Então geralmente os machos vão ser os mais coloridos, os com umas plumagens todas malucas, e as fêmeas vão ser mais simples. Geralmente são marrons, pretas, cinza. As fêmeas não vão precisar competir, elas só vão buscar os machos que elas acharem mais atraentes assim. A fecundação vai ser interna, e aí algumas aves, que nem pato, vai ter pênis e vagina, então vai rolar a penetração. Geralmente, o macho só solta o esperma na cloaca dele e eles esfregam uma cloaca na outra e torce para ter a fecundação, né, para entrar. Pode ser que não aconteça, mas acontece bastante. As aves vão ser ovíparas, então a ave bota ovo, só lembrar disso. E o desenvolvimento vai ser direto, então a ave não tem larva, vai nascer um passarinho, um pintinho, não é exatamente igual a galinha, mas vai ter bico, vai ter as patinhas, vai ter pena, então não vai ser uma larva, tá bom? O ovo das aves vai ser também igual lá dos répteis, com o saco vitelínico, o âmnion, a alantoide e o córeo, tá bom? É, as divisões das aves são duas. As carinatas, que vão ter a carena, que é essa quilha aqui, ó, que a gente chama. Ou é quilha ou é carena, que é o osso do peito da galinha. Sabe, quando a gente vai comprar peito de frango, tem um osso ali no meio, quando a gente não compra ele já limpo, né? Essa é a quilha. Esse osso ele é fixado no externo, que é esse osso aqui no meio das costelas, e vai ajudar a musculatura do peito das aves a fixar, né, nesse osso. E aí vai ajudar tanto no voo quanto para natação. Por exemplo, nos pinguins. Pinguins são carinatos também. Então, é a principal característica. Geralmente são aves boas voadoras ou nadadoras, né, no caso dos pinguins. E uma diferença engraçada assim, é que geralmente, quando a gente vai comer galinha, a carne do peito vai ser branca e a da coxa vai ser mais escura, né? Mas galinha é uma ave que é parcialmente voadora, né? Ela é mais terrestre.
Nas aves voadoras, se você pegar e abrir um bem-TV, o peito vai ser vermelho e a patinha vai ser carne branca. Por quê? Porque a musculatura vai trabalhar mais e vai precisar de mais irrigação, de mais sangue aqui no meio. Então a carne do peito vai ser vermelha. Já nas ratitas, opa, desculpa, dei um spoiler aqui. Então, só um exemplo de algumas aves carinatas, tá? Nas ratitas, que são as aves terrestres, elas vão usar as patas para correr. Então, as pernas, a coxa do avestruz vai ter carne vermelha e o peito não vai ter tanta irrigação, vai ser uma carne mais branca, beleza? Então, são aves não voadoras. As asas são bem pequenininhas ou ausentes em alguns casos, e o osso externo não vai ter a quilha que eu falei para vocês. Então, vão ser os casuares, os avestruzes, emas, emus e as. Ai, meu Deus. Os kiwis, que são essas aves que não têm asas, tá? Para vocês saberem, ema vai ter no Brasil, avestruz na África, e emu e casuar vão ser na Austrália e na Nova Zelândia, tá bom? Parece um dinossauro, a pata do casuar, que doideira. Sobre aves é isso, bem simplesinho. Agora, mamíferos, que é o que a gente não viu na sala, é, eles vão ser do filo Chordata também e uma classe específica para os mamíferos, beleza? Características gerais: eles vão ter glândulas sudoríparas, então a gente vai suar, né? E posteriormente surgiu as glândulas mamárias. Então a mama ela é uma glândula sudorípara diferenciada. Então a fêmea, em vez dela não que ela não sue, né? Ela vai suar, mas em algum momento da evolução o leite começou a sair por essas glândulas. Então a mama nada mais é do que uma glândula sudorípara modificada. O corpo vai ser totalmente ou parcialmente coberto por pelo, então a gente é uma exceção, mas a gente ainda vai ter pelo, né, na maior parte do corpo, mas a grande maioria dos mamíferos vão ser totalmente peludos. Elas vão, ao longo do corpo, vão ter glândulas sebáceas, que vão ajudar também na impermeabilização de alguns pelos e também na excreção de substâncias que vão proteger a pele. E além disso, tem outros anexos exclusivos dos mamíferos. Por exemplo, as unhas mais desenvolvidas. Galinha vai ter unha também, mas não vai ter a mesma origem dos mamíferos. Então, as unhas, os cascos, espinhos. Então, o porco-espinho vai ter pelo modificado em espinho. Então, o espinho do porco-espinho nada mais é do que um pelo. E os chifres ou cornos. O que é do boi vai ser corno, tá? A gente fala que fulano de tal é chifrudo. Na verdade, o nome do chifre do boi é corno e chifre de verdade mesmo vão ser o dos. Ai meu Deus, como que chama? Dos alces, dos cervos, que são aqueles chifrões, tá? Que eles caem. O do boi, quem já viu o crânio de boi, ele é fixo aqui na cabeça. Então por isso que tem essa diferença. E também desculpa, dos alces vão ter um pouco de pele em volta dos chifres dele, até que quando eles fazem uma muda, essa pele cai e sangra, essa pele é vascularizada. Então, essa também é uma principal diferença entre corno e chifre, tá? Sistema digestor de mamífero, mesma coisa, vai ser completo, com glândulas salivárias, fígado e pâncreas. Só lembrar da gente, que a gente tem tudo isso. Na maioria, o estômago vai ser um só, com digestão mecânica e química no mesmo espaço, né? Igual a gente é assim. Tem alguns casos que vão ser os ruminantes, que eles vão ter um estômago totalmente dividido. Vai ser 4 cavidades, então a gente fala que é o estômago tetracavitário também, igual ao coração. O intestino dos mamíferos vai se abrir no ânus, então a gente não vai ter cloaca. Tem algumas exceções de animais bem lá, basais que vão ter cloaca, mas a grande maioria o intestino vai abrir ali no ânus, tá bom? Então, só lembra quando eu expliquei na sala que a cloaca vai ser um canal que abriga 3 saídas, que vai ser a da uretra, da bexiga, né? O canal dos gametas e o intestino. No nosso caso, do ser humano, a gente tem a saída diferente para tudo isso. Então a gente não tem cloaca. Aqui é um exemplo de um estômago de ruminante. Então vai vir aqui o esôfago, ele vai passar aqui para o. Deixa eu colar aqui, só um minutinho.
porque ele fica todo junto assim, né? Todo compactado, então fica um pouquinho difícil de ver as divisões. Aqui, mas nessa imagem aqui tá melhor. Vai ter o esôfago, a comida vai cair aqui no rumen, por isso que eles vão ser os ruminantes. Vai ficar rodando aqui dentro e aí eles conseguem ter uma musculatura para voltar para a boca. Então, por isso que a vaca fica toda hora ali mastigando, mastigando, mastigando. Por quê? Eles engolem, aí vai fazer uma pré-digestão, aí volta o alimento deles para a boca, eles mastigam de novo, e aí ele vai vir aqui pro retículo, pro omaso e depois pro abomaso. Se eu não me engano, no retículo vão ter as bactérias que vão quebrar a celulose, tá? Não só bactérias, micro-organismos em geral. Nenhum mamífero, nenhum tetrápode, mesmo herbívoro, vai conseguir digerir celulose. A gente não consegue. Por isso que quando a gente come muita fibra, ela sai no cocô junto. Por isso que o cocô do cavalo, da vaca, vai ter aquele monte de fibra. Mas a gente vai ter dentro do nosso estômago, do nosso intestino, alguns micro-organismos que vão ajudar na digestão dessa matéria vegetal, tá bom? Os ruminantes vão ter muitos micro-organismos assim, por isso que eles conseguem ter uma digestão mais eficiente. Se vocês verem o cocô da vaca e o cocô do cavalo é diferente. Da vaca ela é mais pastosa porque ela vai ter mais micro-organismos. Sistema respiratório. Todos vão ser respiração pulmonar, então não tem brânquia nem respiração pela pele, né, cutânea. E os pulmões vão ser os mais complexos, vão ser bem desenvolvidos. Vai ter uma pleura, que é uma membrana em volta do pulmão, que vai ajudar a proteger, e vão ter os alvéolos, então vai ter os brônquios, bronquíolos e os alvéolos que vão estar rodeados de capilares, que é ali onde vai ocorrer a troca gasosa. Por conta disso, a respiração vai ser muito eficiente, porque vai ter uma superfície de contato muito grande no nosso pulmão, tá? Outra coisa que ajuda a gente na respiração também é o músculo diafragma. Lembra que eu falei que répteis não têm diafragma? Eles só expandem a costela e murcham. O nosso, a gente ainda consegue ter o diafragma que, quando a gente enche o pulmão, ele desce, então vai abrir mais espaço aqui para o ar entrar, e quando a gente quiser expulsar o ar, ele sobe e ajuda a gente a expirar o ar, beleza? Então, isso é uma novidade dos mamíferos. Então aqui é a pleura que eu falei para vocês, vai ser uma membrana que protege o pulmão, os alvéolos circundados pelos capilares e o músculo diafragma aqui que vai ajudar a descer e subir a cavidade torácica, né? Vai expandir a cavidade torácica além do nosso pulmão. Então quando a gente respira, vocês podem ver que geralmente essa parte aqui enche e aqui também enche para o lado. Então é um aumento tanto longitudinal quanto na transversal. Tá? Sistema circulatório vai ser semelhante ao das aves, então fechado, duplo e completo. O coração também vai ser tetracavitário, não vai misturar. E aí uma diferença vai ser que o arco aórtico vai ser para a esquerda. Vou mostrar isso para vocês já. Aqui então o coração tetracavitário. Só que se vocês forem muito atentos, essa é a mesma imagem que eu usei lá no slide das aves, certo? Então, se vocês verem aqui, ó, ventrículo esquerdo, a artéria vai subir e esse daqui é o arco aórtico. Então ele vai virar para a esquerda. Nos mamíferos, aqui ó, ventrículo esquerdo, o arco aórtico ele vai passar aqui também para a esquerda, só que ele passa pela artéria pulmonar. Aqui não tem, ó, tá vendo que aqui é tudo separadinho, bonitinho? Nos mamíferos vai ter meio que um nó ali no meio. Isso é uma questão evolutiva, porque em algum momento é, deu algum BO ali que eu não sei explicar direito, e o arco passou por cima ali da artéria pulmonar. Então tem essa viradinha assim, é a diferença principal entre o coração dos mamíferos para as aves. Mas de resto vai ser a mesma coisa: dois ventrículos, dois átrios, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Beleza? Artéria saindo dos ventrículos e veias chegando aos átrios. Excreção. Os rins também vão ser metanéfrons, vão ser bem desenvolvidos, né? E a gente vai ser ureotélico, a gente vai soltar ureia. Então, isso é no carnaval
tem muito cheiro de ureia, aquele cheiro de xixi na rua. Mas se vocês forem ver, é diferente do cheiro do xixi do cocô do passarinho, porque eles são uricotélicos, nós somos ureotélicos, beleza? Ureia. Geralmente ácido úrico eles conseguem concentrar bastante, por isso que sai de uma vez só e sai com aquela cor esbranquiçada. É, os mamíferos ovíparos que botam ovos, tem mamíferos que botam ovos, vão ser uricotélicos também, igual às aves. Então eles vão ter essa semelhança. Não é a mesma, que nem eu falei lá na evolução, né? Não é a mesma origem, mas eles vão ter essa semelhança. Sistema nervoso também cérebro espinhal, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. A maioria dos mamíferos vão ser girencéfalos. Girencéfalo significa que tem muitas dobras no cérebro. Então imagina um cérebro de um ser humano, vai ter todas aquelas rugas. Isso aumenta a superfície do cérebro em si. Então a gente consegue ter um poder cognitivo um pouco maior. Nos mamíferos mais primitivos, eles vão ser lisencéfalos, então o cérebro vai ser um pouquinho mais liso, vão ter menos neurônios. Então, não que eles sejam burros, isso não tem nada a ver com inteligência, vai ser só com poder cognitivo, complexidade de ações, tá bom? Mamíferos enxergam em cores, inclusive tem algumas evidências que os primeiros mamíferos eram noturnos, então eles vão ter os olhos maiores, inclusive a gente. Nossos olhos são considerados relativamente grandes, então isso indica que o ser humano começou como os ancestrais do ser humano eram animais noturnos. A gente vai ter o ouvido interno, médio e o pavilhão auditivo, vai ser um buraquinho. A maioria dos mamíferos vai ter uma estrutura que chama. Deixa eu achar. Desculpa, pavilhão auditivo é a orelha. A maioria vai ter o conduto externo. O pavilhão auditivo vai ser a orelha em si. Então, a maioria dos mamíferos tem orelha. Isso ajuda as ondas sonoras chegarem e direcionar. Então a gente consegue saber quando o som está chegando pela frente, quando o som está vindo de trás, de um lado do outro. Se a gente tivesse só um buraquinho, a gente não ia ter essa percepção tão apurada. Claro que daria para diferenciar, assim como as aves diferenciam, mas a nossa capacidade de saber de onde o som está vindo é maior por causa das orelhas. Esse slide é isso. Além disso, a gente vai ter os receptores gustativos bem desenvolvidos na língua, então a gente vai ter um paladar muito apurado e vai ter o olfato também muito apurado. No ser humano, quando a gente assim, a gente tem uma visão muito humanizada das coisas, né? Então a gente compara os outros animais com a gente. Então a gente fala que a gente tem um olfato normal e os outros vão ter mais apurados. Mas se você tiver a perspectiva de um cachorro, o dele vai ser normal e o nosso que vai ser pior. De qualquer forma, outros animais vão sentir cheiros mais fortes e com maiores distâncias do que a gente, vão ser mais sensíveis. E além disso, vão ter algumas outras estruturas que vão ser relacionadas ao tato, à pressão, frio, calor e dor, que geralmente são esses bigodes do gato. Então, se você for ver, tanto gato quanto cachorro, que acho que são os animais, os mamíferos mais próximos da gente, eles vão ter o bigodinho fininho e vão ter uns bigodes mais grossos. Esses são as vibriças, tá? Eles são órgãos sensoriais e ajudam tanto nessa, todas essas questões, tato, pressão, frio, calor e dor. Então tem gente que sei lá, eu já vi gente cortar bigode do gato, arrancar bigode do gato. Isso sangra, machuca e não cresce de novo. Esses pelos modificados não crescem, então o gato fica perdido. Eu já vi vídeo de gato sem bigode que o gato anda estranho, bate nas coisas porque perde totalmente a noção. Então não tirem os bigodes dos seus bichinhos, tá bom? Sistema reprodutivo. A gente é dioico, então temos machos e fêmeas. O desenvolvimento vai ser direto, então não tem larva do ser humano andando por aí. Fecundação vai ser sempre interna, então sempre vai ter a cópula, né, a penetração. E a maioria vai ser vivíparo, que nem a gente, vai nascer um nenenzinho ali da mulher. Alguns, que nem eu falei para vocês, vão botar ovos, são os mais basais, tá bom? É, Entre as divisões, a gente entra na subclasse, tá? Não precisa lembrar direitinho, ele vai estar lá no Reficofage, ele vai estar entre o C e o O, né? Não é nenhuma ordem e nenhuma classe, vai ser só uma subclasse. Vão ter os prototérias. Téria é animal.
e proto é mais basal. Então vão ser os mamíferos mais primitivos. As fêmeas não têm nem vagina e nem útero, elas vão ser adelfas e eles são esses que eu falei, que vão ter cloaca, vão botar ovos. E as fêmeas não têm mamilos, então elas produzem leite, só que o leite escorre do pelo delas, como se fosse suor, tá bom? Então esses animais vão ser basicamente as equídenas e os ornitorrincos, tá? O ornitorrinco aí que a gente conhece bem é o Perry, tá bom? Só uma curiosidade, o bico do ornitorrinco não é igual ao do bico do pato, não vai ser córneo, tá? Ele vai ser tipo um couro. Então ele vai ser um pouco fofinho, mas mesmo assim ainda é duro. O esqueleto de ornitorrinco, você vai ver o crânio dele e vai ter um bico para frente, assim, de osso, tá bom? Depois disso, tem os metatérias, então vão ser os animais um pouco mais desenvolvidos. Vão ter duas vaginas e dois úteros, ou seja, são didelfos. Eu não sei se eu falei no slide passado, é, Elfis, se eu não me engano é isso. Elfis, antigamente era meio que confundido entre útero e vagina, mas vem dessa origem. Então, didelfos, dois úteros e duas vaginas. Show? As fêmeas também não vão possuir mamilos, então o sangue vai escorrer pelo pelo. E eles vão ser vivíparos. Só que eles vão ser os marsupiais. Lembra lá do canguru que tem a bolsa? Ele é um marsupial. Ou seja, o feto, o neném desses animais vai nascer muito pouco desenvolvido e vai ter a maior parte do seu desenvolvimento dentro da bolsa da mãe. Então, uma das primeiras estruturas, por exemplo, que um feto de canguru desenvolve é a unha do dedo. Por quê? Aí ele vai sair da vagina da mãe e vai escalar o pelo da mãe para entrar no marsúpio. Então vai ser tipo um negocinho desse tamanho, assim, só com uma unha, nem olho direito eles têm. Então é uma diferença entre os metatérias e a gente, é que a gente já nasce basicamente pronto. A nossa gestação é cumprida. Dos metatérias, a gestação é curta e o neném vai nascer um pouco, não tão desenvolvido, vai ter a maior parte do desenvolvimento dentro da bolsa. Então, vão ser esses animais: canguru, gambá, coala, esses daqui que eu não conheço, e tem o tigre da Tasmânia. Uma coisa legal é que geralmente os marsupiais vão ser aqui na América do Sul ou na Austrália. E aí, basicamente, tem animais do equivalentes. Por exemplo, o tigre da Tasmânia, ele vivia lá, obviamente, na Tasmânia, né? Fica lá na Ásia, e ele era meio que um equivalente a um coiote, assim, alguma coisa do tipo. Então, os animais que a gente conhece, os mais famosos, vão ter os seus equivalentes de marsupiais, tá bom? Isso porque essa divisão dos mamíferos aconteceu quando os continentes estavam separando. Então, os marsupiais ficaram isolados, né? Quando a América do Sul e a Austrália eram um só ainda. Eles ainda transitavam, mas depois eles se isolaram nesses dois continentes. E aí eles foram ocupando basicamente as mesmas funções do que os outros mamíferos, só que os outros mamíferos conseguiam circular ali entre a Europa, entre a Ásia e a África, tá bom? Os que a gente conhece mais famosos, né, vão ser os Eutéria. Então, eu é tipo verdadeiro, né? São os bichos verdadeiros, mas esse nome não é muito ideal. E aí vai ser a gente. Então, fêmeas vão ter uma vagina e um útero, vão ser monodelfos. E as fêmeas vão ter mamilos, então vão ter mamas, tá? O neném vai mamar efetivamente nesses animais. São sempre vivíparos, então não vai botar ovo e nem vai ter o marsúpio, a bolsa. A placenta vai ser bem desenvolvida, então toda a gestação vai ser cumprida e o neném vai nascer bem desenvolvido. E vai ser, como eu falei, a maioria das espécies que a gente conhece. Então, desde os cavalos, baleia, cachorrinho, morcego, peixe-boi, elefante e a gente, vocês no caso. Nós somos todos eutérios, por mais que a gente tenha algumas diferenças, né? Então, como eu falei, a nadadeira da baleia vai ter basicamente os mesmos ossos do que a asa do morcego e a nadadeira do peixe-boi. A mesma coisa com a pata do elefante. Então, todos esses são dentro do mesmo grupo. Para vestibular, claro que vão ter as divisões. Então, vão ser os quirópteras, sirênias, os. Ai, meu Deus, esqueci das baleias. Desculpa, fugiu. É, Mas para vestibular isso não cai muito, tá? Então, até aqui é o suficiente. Sobre essa aula é isso.
Espero que vocês tenham gostado dessa parte dos animais, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente conversa em sala de aula. E assim como eu tinha comentado com vocês, eu pretendo fazer uma listona de exercícios de todos os grupos de animais que a gente viu e passar para vocês resolverem. E o que vocês tiverem dúvida, a gente marca a monitoria e vocês perguntam para mim e para o Vitor. Beleza? Segunda-feira agora, não lembro que dia que é, a gente segunda-feira vai ser dia 11. O Vitor começa com as plantas, beleza? Beijo para vocês, bons estudos e bom descanso.